Vamos à nossa segunda parte, né, antes da gente fazer nossas constelações. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar. Tá fácil de entender o que a gente está trabalhando? Tá? Então vou entender assim, se ninguém tem dúvida, sinal que eu estou explicando bem. Então vamos lá. Então agora para nossa segunda parte, né? Vamos olhar mais para os nossos relacionamentos. Primeira parte falamos daquilo que vem como padrão, né? Que vem se repetindo através dos nossos comportamentos que vêm do passado, etc. E agora a gente vai olhar um pouco mais no momento presente, né? Também é importante a gente olhar para essa parte do nosso relacionamento, né? Então, a gente tem muitas vezes dentro da nossa relação uma coisa que é uma dificuldade, né, que a gente tem de criar abertura de comunicação. Por que que eu falo sobre isso nesse sentido? A comunicação, ela é a forma como nós construímos um relacionamento. Então, às vezes a gente tem o desejo, né, muitas vezes, vou até trazer um pouco de um contexto que eu falei com uma pessoa essa semana, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também, que é, às vezes a gente tem um desejo de encontrar alguém pronto. E eu tenho até essa referência, né, das pessoas que ficam buscando relacionamentos maduros, relacionamentos saudáveis, etc., que é uma projeção infantil de encontrar alguém que esteja pronto aos meus gostos, pronto aos meus desejos, pronto para a forma como eu vejo e quero um relacionamento. O que a gente pode até comparar com muitas coisas das nossas vidas, quando a gente quer algo exatamente como a gente imagina, né? E essa coisa nunca satisfaz a gente. Nunca. Que eu digo no sentido, esse objeto é incapaz de satisfazer a gente. E essa mesma projeção também levamos muitas vezes para os nossos relacionamentos, querendo que a pessoa esteja pronta, querendo que a pessoa seja perfeita, querendo que a pessoa seja assim, assim, assado. Só que o relacionamento, ele é uma construção. Você não vai ter nada pronto do jeito que você imaginou. Esse é o primeiro passo. Então a gente vai construir juntos. E a comunicação é a forma como a gente constrói essa casa, constrói esse relacionamento. Assim como os tijolos, vamos dizer assim, para construir uma casa, é a base da estrutura toda, a comunicação é a base para a estrutura de todo e qualquer relacionamento. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas Ed, eu já sei falar. Eu falo, né? Eu falo para o outro os problemas que ele tem. Eu já julgo ele o tempo todo, ou ela. Eu já faço isso. Então deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é comunicação, tá? Primeira coisa. Então o que eu estou fazendo? Isso muitas vezes se chama violência psicológica. Quando você vai e destrói o outro, quando você vai e condena o outro, quando você julga o outro, sabe? Eu não estou dizendo que o outro não carrega um problema, que o outro não tem, que o outro é santo. Não estou dizendo isso. Mas na comunicação, a gente aprende a falar o que nós sentimos e não o que eu acho do outro. Isso é muito importante. Já várias vezes, né, com a minha parceira, fomos começar uma discussão, um diálogo, vamos dizer assim, e a pessoa fala o que ela acha de mim.
Eu não tenho como conversar com você dizendo o que você acha de mim. Como não tem? Porque eu sei quem eu sou, entende? E você sabe quem você é. Eu não sei sobre você, você está falando sobre mim. Então não tem como construir uma comunicação. Você fala o que você sente. Pode falar que essa situação, pode falar que algo que eu falei, que eu fiz, e lhe fez sentir tal coisa. Aí sim eu vou ter espaço para poder te ouvir. Enquanto você me condena, quando você me julga, eu vou fugir da conversa. Isso é com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa fala, pois é, eu disse atrás, tentei conversar com meu pai, com a minha mãe, e eu fui lá e falei o problema deles, eles se irritaram, né? Uma vez eu falei também essa questão de comunicação para a pessoa, ela disse assim, mas esse negócio de comunicação, de falar com sinceridade, né, é ruim, gera briga. Aí gera briga. Porque daí você fala a verdade do outro. Eu falei, mas a verdade do outro é o problema que você carrega, não é para você falar o que o outro é ou deixa de ser. Isso não é comunicação, entende? Então, o que falta dentro da comunicação, o que machuca, né, dentro da relação, é não conseguir dizer o que precisa ser dito. Porque o que o outro está fazendo, se você condenar o outro, você só vai afastar a relação. E o que precisa ser dito é o que eu sinto. Então, o que machuca não é o que falta, é o que nunca é dito. É o que eu sinto. É algo que eu fiz que não é revelado. Quando eu falo isso, né, todo mundo já pensa na besteira que fez. Pois é, porque tem algo que você esconde e que atrapalha a sua relação. Tem coisas que a gente mantém dentro de nós achando que é um segredo e vai te consumir por dentro. Isso gera até doenças em você. Inúmeras doenças. Conheço um caso familiar de uma pessoa que guarda um segredo. E ela continua dizendo que vai manter esse segredo no túmulo. E o fato dela falar isso, ela está vivendo seus últimos dias. Entende? E ela não vai resolver o problema. Vai levar junto. Vai arrastar por mais uma vida várias pessoas juntos por causa desse problema. Então, isso é um problema sério que muitas vezes a gente acha que é uma coisa pequena, mas aquilo que você guarda e não fala é o que destrói a sua relação. Isso é muito importante. Você não vai, ou melhor, você não escolhe alguém diferente até você se tornar alguém diferente. Você não vai encontrar alguém saudável enquanto você não se tornar essa pessoa saudável. Entende? Por quê? Lembra lá do campo que a gente falou? Porque é um campo vibracional. Se você não estiver vibrando essa energia, você não vai encontrar alguém que esteja vibrando a mesma energia e se conectar com você. Até porque se eu for pessoa saudável, por exemplo, tento ser, né, pelo menos, e vejo que você está carregando um monte de problema, a gente não vai se conectar. Por quê? Porque quem já é saudável sabe que se ele entrar no campo doentio, ele vai ficar doente junto. Não vai, eu não vou lá para curar outra pessoa, e você também não pode encarar essa missão, porque daí você está se tornando um salvador, vai salvar aquela pessoa daquele problema, e você não é o salvador de ninguém, sabe? As pessoas dizem, só Jesus salva. Nem Jesus está salvando, cara. Pede para Jesus salvar a tua vida para ver se ele vai vir aqui. Não vem, cara. Por quê? Porque a responsabilidade da tua vida é exclusivamente sua. Entende? Você é o agente da mudança. É você o agente que pode se tornar alguém diferente. Conhecimentos, meios para isso, está cheio, tem uns montes. Você pode se escolher o que você quiser. Mas quem vai fazer o movimento é você de se tornar essa pessoa. Quem faz o movimento para construir essa relação é quando eu me permito
me reconstruir internamente para entender quem eu de fato sou. E eu começo revelando para o outro também, muitas vezes, o meu problema, como eu já falei. O que eu vejo que é um problema para mim. E a gente pode usar também, né, vamos dizer assim, um outro lugar para conversar com outra pessoa. Por exemplo, às vezes a gente tem comportamentos e por você estar vivendo esse comportamento, você não identifica como um problema. E a outra pessoa pode ser alguém que pode te ajudar. Você pode perguntar para ela, olha, eu faço isso às vezes. Isso te incomoda? Isso traz algum desconforto para você? Ah, quando você age meio por aqui, me incomoda sim. Ah, é? Pô, eu não sabia. Ou não, não me incomoda. A gente pode trabalhar através do outro aquilo que eu não consigo reconhecer como algo que precisa ser visto também. Só que como o adulto não existe, né, que existe o infantil ele não quer receber crítica, ele não quer receber alguma coisa que ele está almejando e vai prejudicar o ego dele. E, na verdade não é uma crítica, porque você está perguntando, crítica ela vem simplesmente no lugar vazio da outra pessoa, ou seja, a crítica ela é uma distância entre eu e você, de uma pessoa que não consegue fazer o que você está fazendo, por isso que vem a crítica. Sabiam disso? A crítica ela revela a distância entre eu e você, porque eu sou incapaz de fazer o que você está fazendo. Entende? E o elogio também. Então, elogio e crítica são duas coisas que a gente não precisa na vida. Por quê? Por causa dessas duas questões. Na verdade, a mesma questão. A crítica revela aquilo que eu condeno em você que eu não vou fazer, e o elogio, idem. Você faz um grande trabalho, você faz isso, você não sei o quê, mas eu também não vou fazer. O elogio e a crítica é só a revelação de uma fraqueza interna, a incapacidade de agir, tá? Só deixando claro aqui. Então, esse lugar que a gente escolhe para ser alguém diferente vai gerar um amor, uma relação diferente, uma história diferente. O amor de hoje, né, muitas vezes é o resultado do amor do pai e da mãe, dessa ancestralidade, mas quando eu mudo, né, deixo no passado tudo isso, a gente vai entrar agora num lugar onde o relacionamento vira palco, ou melhor, vira o lugar dessa reparação, vira o lugar desse crescimento. É quando eu olho para a relação com esse intuito de crescer, de construir. Igual eu já falei em outros momentos, né? Você se perguntar para você ou até para o seu parceiro, né? O que nós estamos fazendo juntos? Nós estamos vivendo, fazendo coisas juntos? Ou nós estamos construindo algo juntos? Porque a resposta disso revela padrões. É, a gente está vivendo, a gente curte, a gente, sei lá, faz viagem, sabe? Mas na hora de construir alguma coisa juntos, ninguém assume nada. E muitas vezes, né, desculpe dizer, mas quem não consegue assumir esse lugar da construção é o adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele não quer fazer nada. Ele quer curtir a vida, ele quer viver a vida, ele quer viver seus prazeres, etc. Sabe? Tudo que a vida do adolescente puder fornecer, eu quero continuar vivendo. Às vezes a gente fala também, a gente escuta, né? Muitas vezes, principalmente mulher falando de homem, né? Por exemplo, porque ele tem essa idade e ainda age como adolescente, né? Ainda gosta desses mesmos padrões, não sei o quê, faz as mesmas coisas, fica jogando videogame com 40 anos, não sei o que lá. Sabe? Nada de errado se a pessoa gosta de jogar. Mas existe um lugar onde você deveria ter adultecido, sabe? Jogar não deveria ser mais uma necessidade. Até porque, quando chega na vida adulta, o que a gente encontra para aliviar nossa pressão interna pode ser diversos tipos de objetos e, inclusive, realização de desejos. Então, o que você sente falta é, muitas vezes, desse lugar que eu preciso abandonar da infância. E quando eu falo abandonar, não no sentido de excluir, mas de deixar lá, para ir para a vida adulta.
E quando eu estou dentro dessa relação, dentro da vida adulta, eu abro espaço para quê? Para o nosso diálogo de crescimento, que é também um trabalho que eu estou providenciando para vocês, um livro digital, como é chamado e-book, que vem com várias formas de você trabalhar relacionamento com frases sistêmicas e coisas que vão te ajudar. E hoje a gente vai falar algumas delas também. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de um relacionamento, né, e vamos também trazer assim, né, vamos tomar cuidado com a calmaria dentro do relacionamento. Por quê? Porque sempre que está tudo muito calmo, você tem que se preparar para algo muito forte. Então tem que ficar esperto com isso. Então a gente não pode relaxar, né? Então, no sentido assim, afrouxar, sabe? Deixar frouxas as coisas. O relacionamento adulto, a gente tem que estar sempre em concordância, a gente tem que estar sempre discutindo coisas. Ah, Edson, mas a gente vai ficar o tempo todo tendo DR, discutindo a nossa relação. Quem que fala isso? O adolescente. Por quê? Porque o adulto sabe que tem que ser conversado. O adulto sabe que tem que sentar e falar com o outro que está incomodando. O adulto sabe que tem que sentar e falar com o outro, ou pedir para o outro dizer o que está incomodando ele também. Tá tudo muito calmo, a gente está aqui, não sei o quê. Já parou para pensar e falou assim, vou falar com o fulano, né? Meu parceiro, parceira. Pronto. Você sente falta de algo em nós, né? Algo que você nunca teve coragem de dizer. No meio do nada, assim, sabe? Quando tudo tá muito calmo. Aí a pessoa, pô, eu sinto falta de, sei lá, sair para jantar mais vezes. Sinto falta de ter um momento diferente com você, que a gente só fica em casa, sabe? Você abre espaço para ouvir o outro. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai usar a sua criatividade, isso aí é com você. Mas você abre espaço, porque isso torna o casal mais envolvido, mais comprometido. Eu vou te dizer uma coisa, já vi muitos casais aqui, que vêm aqui, com a dor do passado. O que é a dor do passado, né? Que é o congelamento emocional, muitas vezes. É a pessoa falar assim, eu tô nesse relacionamento, mas eu não faço nada por esse negócio, não. Tipo assim, não faço nada por homem, não. Já vi, mulher carrega muitas dores, assim, né? Então, tipo assim, entra no relacionamento e diz, olha, se tem uma coisa que eu não faço, é nada por homem. Mas tá selecionando com homem, não tá? Tô. Então, tu tem que curar primeiro o que aconteceu antes, com o masculino. Mesma coisa serve pro feminino, tá? O homem com o feminino. Ou na sua orientação aí. Então, se eu não curar aquela o problema lá de trás, com a energia que eu estou vivendo hoje, eu não vou conseguir me entregar nessa relação. Não tem como. Não tem como uma relação acontecer onde outra pessoa não faz nada pelo outro. Por quê? Porque você não está doando. Entende? O que acontece com o outro quando a pessoa age dessa forma? Eu não me sinto visto, eu não me sinto reconhecido, eu não me sinto desejado, sabe? Aí abre espaço para a pessoa olhar na rua, porque ela precisa de uma confirmação. Será que eu sou um problema? Aí a pessoa começa a dar atenção para o sexo oposto ou para a energia oposta na rua para ver se ele é reconhecido, sabe? Aí vamos supor, né, que a mulher olha pro cara e fala, não, mas eu ainda sou alguma coisa. As pessoas parecem que sentem atração por mim. Mas a pessoa que está em casa, ela não quer se relacionar com essa energia, então ela exclui essa energia. E faz só o que ela diz que sente vontade de fazer. Já viram isso? Em casa eu faço o que tenho vontade de fazer. Mas só que tudo em nós é possível trabalhar e crescer alguma energia dentro de nós. Tanto da sexualidade, tanto da nossa conexão com o nosso corpo. Né? Às vezes eu falo assim, eu odeio meu corpo porque ele é assim, porque ele é meio gordinho, ou porque ele é muito magro, não sei o quê. Quando você fala isso, você se auto-exclui. E essa outra energia vai para o outro, porque quando você vai se relacionar com o outro, outro faz um elogio, você diz, mas eu sou isso.
Isso destrói relacionamento. Por quê? Porque quando a pessoa reconhece você, você não consegue tomar para si. Estou doando aqui, vamos supor, esse elogio. Vou usar essa forma para você entender claramente. Estou doando, você está linda. Você está linda hoje à noite, vamos supor. Aí a pessoa diz, a pessoa que não consegue tomar diz, você acha, mas eu tô gorda, mas eu tô não sei o quê, mas o meu cabelo isso, não sei o quê. Destrói, cara. A outra pessoa vai dizer, por que eu vou ficar elogiando se a pessoa não consegue nem aceitar o elogio? Vai dizer o que ela acha de si mesma. Por quê? Esse é o problema que precisa ser resolvido. Eu preciso curar a forma como eu me vejo. E esse não é o lugar para dizer o que eu nunca tive coragem de dizer, porque eu posso falar, eu tenho um problema com o meu corpo, sabe? Mas tem um momento certo. Agora, quando você recebe um elogio, se você age dessa forma, você quebra aquilo que está vindo para você. Você recusa aquilo que está vindo para você. Então, quando eu não curo as energias, né, ou essas questões internas, a gente tem as questões do passado, como eu falei para vocês, né, e tem a questão do presente, né? Uma pessoa, em média, tem 60 tipos de problemas emocionais para serem resolvidos, em média. 60. É daí para mais. Jamais é para menos. Entende? Então a gente tem coisa para trás, tem coisa aqui, então tem para tudo quanto é lugar. Tem futuro também, né? Às vezes não consigo fazer porque eu não imagino fazendo tal coisa no futuro. Tem para tudo, todas as direções que a gente mexer aqui, a gente encontra um problema. Então, esse lugar de a gente curar aquilo do passado, a energia, as dores do passado, e agora pode ser até de vínculos relacionais, né? Outros vínculos, outros relacionamentos que eu tive, onde eu passei por dificuldades com o masculino, dificuldades com o feminino, e agora eu acho que o feminino e o masculino é dessa forma, então eu não vou me entregar, e aí você está numa relação, e essa relação não tem como acontecer porque você não se entrega, você não doa, e você também não consegue tomar nada, entende? Vai chegando uma hora que a relação fica travada, e começa a vir, né, outras coisas. E aí eu preciso dizer, né, olha, quando tal coisa acontece, eu me sinto distante de você. Ou eu posso perguntar, em que momento você se sente mais distante de mim, sabe? Que é algo que eu faço sem perceber que te machuca. São coisas que a gente vai investigando para entender algo dentro de mim, entende? Eu não estou perguntando para resolver o problema do outro, é para resolver o meu problema. Tem algo que eu faço sem perceber que te incomoda, que te machuca, uma fala, um jeito meu, que às vezes a outra pessoa está vivendo uma dor em silêncio, sabe? E a pior coisa que tem dentro de um relacionamento é o silêncio. O silêncio, ele vai correndo a pessoa por dentro, vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando aquela energia até o dia que a pessoa explode, entende? E você pode perguntar também, você se sente visto por mim? Se sente valorizado no dia a dia por mim? E você vai descobrir que muitas vezes a pessoa não se sente. Você vai descobrir que você é ausente. Como eu falei, né? 15 segundos de áudio, você não consegue enviar 15 segundos de áudio falando sobre o seu dia, falando sobre como você está, falando como você se preocupa com o outro. Porque relacionamento, se você não cria essa conexão de um estar conectado com o outro, não tem como o relacionamento fluir. Daqui a pouco a sexualidade do casal ela vai ficando distante também, sabe? E quando fica distante, abre espaço para aquilo que a gente falou da outra pessoa se questionar e querer encontrar fora aquilo que está ausente dentro do próprio relacionamento. Aí você diz, ah, mas isso é safadeza. Não é safadeza. Significa que o masculino vai em busca do feminino, o feminino vai em busca do masculino, sempre. Pode ser tanto o homem quanto a mulher. Se a energia baixar dentro de casa e ninguém fala nada, o que vai acontecer é que o outro vai buscar essa energia, porque está vivendo o silêncio. Esse silêncio ele vai destruindo o seu relacionamento aos poucos. É assim que vai abrindo espaço. Tem padrões que estão ligados à traição? Tem. Tem herança do pai e da mãe em relação a isso? Tem, com certeza tem. Mas também não é só isso, não.
Então, se dentro do relacionamento eu deixo essa energia desequilibrar, o que vai acontecer é que em algum momento eu vou buscar a energia que está faltando. Tem um paciente meu que ele tinha relação sexual com a esposa, assim, há um mês, às vezes 2 meses, né? Uma vez a cada 2 meses. Aí uma vez ele ficou 4 meses. Eles ficaram 4 meses. E aí, por não conseguir restabelecer essa conexão com a esposa, diz ele que tinha esse diálogo. Não tô afirmando que ele fez, tá? Não posso saber se isso é real. Mas ele dizia ter esse diálogo. Mas o que ele me disse é que muitas vezes ele buscava profissionais, não profissionais sexuais que eu estou falando, mas às vezes fazer massagens relaxantes e tudo mais com mulheres para poder receber aquela energia do feminino. Cortar o cabelo com mulheres para eles poderem receber o toque do feminino. Até cabelo. Cortar o cabelo. Por quê? Porque precisa de alguma forma receber isso. E às vezes tem mulheres que preferem estar próximas de homens para receber, né, aquilo que está ausente na vida dela, que é estar próximo desses homens para receber uma energia do masculino, o toque. Às vezes para sentir o cheiro, para ver. Tudo tem uma coisa conectada à sexualidade, aquilo que está faltando também. Então a gente tem que olhar para a questão interna e poder entender que está existindo e como eu posso resolver isso. Então, o que vem dentro disso, né? A falta não é de amor, mas sim de consciência, entende? Consciência. Se eu não tiver consciência, né? A gente pode ter. Eu não gosto muito desse termo autoconhecimento para falar das coisas de si mesmo, mas vamos chamar de consciência, né? Para mim, autoconhecimento é outra coisa, não só emocional, mas uma coisa mais espiritual. Enfim, então essa consciência sobre mim, né, traz ali para mim uma oportunidade de crescimento. Quando não falamos, o outro começa a imaginar, né? Então, se você não se abre, você fica fechado. Isso acontece muito com o masculino, né? Acontece também com mulheres quando elas estão no masculino também, de se fecharem e ficar isolado. Isso vai abrindo espaço para o outro também começar a imaginar, né? E o imaginar dói mais do que a realidade, né? Porque a pessoa já imagina um monte de coisa absurda e começa a sofrer sozinho por um monte de coisa que em muitos casos nem existem. Então, o que a gente tem que olhar dentro da nossa relação? O parceiro está presente, mas ao mesmo tempo não está. Fisicamente está lá, mas vive em silêncio. Às vezes a gente vê a mãe que se doava demais, né? Uma filha que hoje atrai parceiros que só recebem, não querem doar. O pai distante, o adulto, que sempre escolhe amores impossíveis, vai se repetindo tudo isso. São esses exemplos que a gente pode entender. Então, quando a gente abre espaço para esse diálogo, para essa comunicação, a gente sente que, de fato, eu não entendo sobre o outro. Eu imagino só o outro. Eu não tenho uma compreensão de quem que eu, não tenho uma consciência exata do que o outro está vivendo. Por isso que a comunicação, o espaço para abrir o diálogo, desde que eu falo o que eu sinto, ele abre essa oportunidade de crescimento dos dois. Porque se você perguntar até para a pessoa, tem algo que você sente que eu não entendo em você? A pessoa vai dizer. Ah, muitas vezes eu falo as coisas para você, você não entende. Ah, às vezes eu explico alguma coisa para você, mas parece que você não me ouve. Ou às vezes, quando eu falo algo para você, você me dá a solução. Entende? Tem várias coisas que você vai ouvir. Muitas vezes até para os homens, né, que tem essa dificuldade de, ou melhor, essa facilidade de entrar no lugar de pai, é muito importante prestar atenção nisso. Porque às vezes o feminino só quer comunicar algo, não necessariamente quer uma solução, não necessariamente quer a sua opinião. Várias coisas podem estar acontecendo e você precisa se conectar com isso.
Aí muitas vezes os homens vão falar, né, mas Edson, eu não sei como é que eu faço isso, como é que eu sinto, percebo isso. Então no começo tu pergunta. A pessoa, né, o feminino falou lá o que está acontecendo, você pergunta. O que que você espera de mim agora? Eu ouvi, entendi, estava aqui com presença te ouvindo. O que você espera de mim agora? Aí a pessoa diz, não, nada, só quero que você me ouça mesmo. Ok. Ah, gostaria que você me desse uma opinião sobre isso, porque eu não sei o que fazer. Tudo bem, posso dar. Mas sempre sabendo que é a sua visão, é a sua opinião, não quer dizer que é o que a outra pessoa tem que fazer. Porque a sua opinião, a sua visão sobre o mundo só diz respeito sobre a sua vida e não pela vida do outro. Por isso que incomoda quando a gente sai falando o que a gente pensa, acha e como a gente resolve as coisas. Porque só diz respeito sobre você, não diz respeito sobre a pessoa. Às vezes a pessoa tem uma outra forma de ver as coisas que você nem sabe. Então a gente abre espaço para poder entender dessa forma. Então a gente abre espaço para a cura do casal, abre espaço para nos relacionarmos com essa questão que é a comunicação efetiva dentro dos relacionamentos. Tá? E mesmo com raiva, é possível trabalhar. Sabe? Mesmo com raiva, a gente pode nos orientar dentro dessa relação. Mas já eu falo mais sobre isso. Então, assim, a gente precisa entender, né, que casais entram em competição muitas vezes inconsciente. Então, vamos falar um pouco agora de posicionamento dentro da relação. Tá? Toda relação, ele não tem hierarquia. Tá? Relacionamento de casal não tem hierarquia. Igual a gente fala aqui do pai, você veio antes, eu vim depois. Mãe, você veio antes e vim depois. Aí tem o irmão mais velho, o irmão do meio, eu sou mais novo. Essa hierarquia só serve para família de origem, tá? Família, melhor, relacionamento de casal não tem, porque os dois começam juntos, né? Dão início juntos na relação. Não importa o nascimento, se um nasceu antes ou nasceu depois, isso não quer dizer hierarquia, não tem, não configura hierarquia, tá? Somente é um ao lado do outro. Quando os casais entram em competição inconsciente, é quando muitas vezes eu saio da minha energia. É quando, como não tem esse diálogo interno entre as duas pessoas para se manterem na posição correta, então eu muitas vezes assumo o papel de outro, assumo o papel do feminino, assumo o papel do masculino, entro no papel de pai e mãe, entro no papel de filho, etc. Então, o amor vai virando disputa dentro dessa energia quando eu saio do meu lugar. É muito comum isso acontecer, por exemplo, quando a mulher está no masculino, aí o homem ele quer voltar para o masculino porque ele entrou no feminino, aquele voto masculino vai ter um conflito, né? O masculino do homem, o masculino da mulher vão entrar em conflito e vão tentar disputar. Assim como dois alfas, né? Dois lobos tentam disputar o lugar do alfa dentro ali da matilha. Então, dentro desse lugar, eu crio vários tipos de disputas. Por isso que é importante. O lugar do homem é sempre ao lado da mulher. E o lugar da mulher é sempre ao lado do homem. Se você tentar, vamos supor, dizer o que o outro tem que fazer, ensinar o que o outro tem que fazer, dizer como é que tem que ser, você passa a ser mãe. Porque mãe é quem ensina. E não é porque é homem que não pode entrar no papel feminino. Também, se você começar a dar conselho para o outro, você sai e entra no papel de pai. Então, mesmo você não concordando com o outro, você simplesmente apoia. Porque às vezes a pessoa fala, vou abrir uma empresa, né? Vou abrir uma empresa e tal, não sei o quê. Às vezes a gente fala assim, pô, mas eu não concordo que você abra essa empresa, não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo. Quando você faz isso, você se opõe ao outro. Você não está apoiando o outro. Até porque, quando a pessoa que fala que vai abrir uma coisa, esse é o destino dela. Não é o teu destino. Aí a pessoa diz, não, mas vai envolver nós dois, aí eu vou perder alguma coisa por conta disso.
Aí você já está falando um problema de escassez, que já é uma outra questão. Entende? Então, dentro de uma relação, a gente apoia o que o outro quer fazer, o que o outro está planejando em fazer. Talvez for uma coisa muito absurda, né? Você pode falar, eu concordo, você te apoio, mas posso te dizer uma coisa sobre isso? Aí a pessoa pode. Tem essa parte aqui que talvez eu acho que você não viu, que pode ser perigoso para nós. A diferença da comunicação nesse sentido é que a outra pessoa se coloca na sua posição para também observar aquilo que talvez ela não tenha observado. Por isso que a comunicação é importante. Agora, se eu condeno o outro já logo de início, eu crio essa competição de quem está certo e quem está errado. Então, o nosso lugar como parceiro, e para a gente não fazer tudo que às vezes pode ser um movimento errado, a gente apoia, mas ao mesmo tempo a gente abre espaço para outra pessoa pensar através de uma outra perspectiva. Como que esse espaço é criado? Eu convido essa pessoa, gentilmente, a se colocar nesse lugar. E esse espaço é através dessa comunicação. E quando a gente faz isso, a outra pessoa tem a oportunidade agora de ver a perspectiva diferente e ver se a decisão dela também está de acordo com o que ela precisa fazer. E a gente não se envolve no destino do outro. Por quê? A gente abriu uma visão, a pessoa vai olhar para aquilo e vai falar, realmente eu não devo fazer isso. Ou não, realmente, eu acho que isso está resolvido, eu posso continuar fazendo. Você não disse que a pessoa tem que fazer. Porque até no relacionamento de casal, né, você tem vidas individualizadas, essa pessoa tem destinos diferentes de você. Então a gente não se envolve no destino da pessoa. A gente pode até abrir essa parte para ela enxergar diferente, mas a gente não se envolve. Tá? Então, outro ponto da nossa comunicação, né? O outro não tem obrigação de adivinhar a sua irritação. Comunique, entende? Tudo bem que às vezes a pessoa chega em casa batendo coisa, quebrando coisa, ou sei lá, chega numa energia, a pessoa já vai saber que está irritada. Mas às vezes a irritação ela é silenciosa também, né? Porque às vezes o silêncio vem como forma de punição para a pessoa. Então às vezes a pessoa está numa energia diferente. E o outro não tem como adivinhar a sua irritação. E aí, de repente, a pessoa fala uma coisa que te irrita mais. Mas o outro não sabia disso. E aí gera uma discussão por conta desse lugar inadequado. Então, falar o que eu sinto é muito importante. Avisar o que está acontecendo também é muito importante. Do tipo, hoje eu estou me sentindo assim, então eu quero ficar no meu canto, quero ficar em silêncio. E o outro entende. Fala, beleza, a pessoa quer ter um momento dela lá e eu vou aqui assistir meu filme, sei lá o quê, vou ler um livro. E a pessoa respeita esse espaço. Então, comunique aquilo que você está sentindo, para que o outro não tenha que adivinhar, ou melhor, não age de forma que seja um gatilho para você e acabar afastando a sua conexão com o outro, tá? Acordos são muito importantes na nossa vida adulta, tá? Que é, por exemplo, o respeito com a outra pessoa, né? Porque as marcas emocionais são irreversíveis, né? Geram trauma. Porque muitas vezes não é só um trauma lá do nosso pai, nossa mãe, como a gente está falando, mas às vezes um comportamento que é gerado dentro da relação também pode gerar marcas ruins. E que essa marca gerada ruim pode ser da outra pessoa que carrega um padrão do pai e da mãe? Pode, com certeza. Inclusive, 99% da chance de ser, né? Então a raiva também, ela não justifica a humilhação. Então você deve ter respeito com o outro mesmo na raiva, como comecei a falar aquela hora, eu achei que tinha que falar depois. Por quê? Porque quando eu estou com raiva, e eu falei agora há pouco, né, eu preciso dizer, comunicar para o outro o que está acontecendo dentro de mim, então eu vou lá e digo, ó, nesse momento estou com muita raiva. Pode ser até a raiva de você, mas nesse momento eu me coloco num lugar onde eu preciso lidar com essa raiva antes de ter aquela conversa. Por quê? Porque a atitude através da raiva
dessa raiva pode gerar marcas emocionais, tá? Marcas emocionais, traumas emocionais. E quando eu falo marcas, não estou falando que a pessoa vai bater, né? Marcas emocionais no sentido de mágoas. E muitas vezes essa raiva humilha, destrói o outro. Então é preciso equilibrar essa energia primeiro, né? Como que eu equilibro a energia da raiva dentro do meu corpo? Atividade física. É a mais rápida, sabe? E não é academia. É tipo assim, correr, caminhar, fazer um boxe, fazer um muay thai, fazer uma corrida, qualquer coisa que empurre o corpo. Menos academia. A academia mantém a raiva presa. Então a forma de você eliminar a raiva, ou melhor, equilibrar a raiva, principalmente no corpo do homem, que tem mais energia de raiva, mas de novo, se a mulher sai do feminino e entra no masculino, ela vai viver essa energia também. Vai ter muita raiva interna. Então, independente do tipo de corpo e mente que você tem e de orientação sexual, você faça esse exercício físico para poder baixar essa energia de raiva. Senão, essa energia vai sempre aumentando dentro de você e, às vezes, dentro de uma discussão, você pode explodir, o que gera também problemas no corpo físico. Tá? Agora, um ponto muito importante que todo casal tem que adotar. Tá? Problemas ficam entre vocês dois apenas. Tá? Todas as vezes que você expõe o seu parceiro para alguém, você quebra ou vai destruindo aos poucos o campo do casal. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, preciso me desabafar, aí eu chamo um amigo, chamo amiga, né, para ter uma conversa, e fica lá falando mal da outra pessoa. Isso não deve ser resolvido com pessoas terceiras. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai dar a visão do problema que ela carrega para você como solução. Então, se você tem um problema de casal, resolva com um terapeuta. Menos com amigos. Pior ainda, quando a pessoa tem um problema de relacionamento e volta para a mãe resolver. Isso é movimento do adulto infantil, da criança. Eu não sei resolver, então eu vou pedir para minha mãe me ajudar. Quando, por exemplo, o homem faz isso e a mulher percebe que ele vai pedir ajuda para a mãe, o relacionamento acaba. Por quê? Porque ela reconhece agora que ele está se relacionando com uma criança e não com um adulto. E aí o feminino perde a confiança e fica insegura do lado desse masculino e as coisas param de funcionar. O que pode acontecer também, né, com o oposto, de buscar a mãe e trazer a mãe para dentro do relacionamento e começa a destruir o relacionamento. Porque a mãe vai trazer também as dores que ela tem do pai, do companheiro dela, né? E vai ver isso muitas vezes se refletindo dentro do relacionamento da filha e vai condenar o relacionamento. E vai se envolver no destino do casal e vai pegar problemas para a vida dela também, tá? Então isso é muito importante. O que está entre o casal tem que ficar entre o casal. E se você precisa de ajuda, contrate a ajuda. E não terceiriza a ajuda. São duas coisas diferentes. Porque a pessoa que está disponível para te ajudar, para te ouvir, ela não tem nada a ver com a sua história. A pessoa já foi induzida, né? Aprendeu que ela está lá só para te ouvir, não para levar o problema dela para a sua vida. Agora, o amigo, uma amiga, o pai e a mãe vai trazer para dentro da sua história o problema deles, como uma visão de solução ainda, o que é pior. E vai se envolver no seu destino e vai se emaranhar junto com você. E você também é culpado por isso, porque você trouxe a pessoa para dentro. Então tem várias coisas que acontecem que a gente não entende, mas a gente cria conexões ruins por conta disso. Bom, isso é um acordo, né, que a gente deve ter com os nossos parceiros, né? Então, só recapitulando. O primeiro acordo é o respeito na raiva. O segundo acordo, clareza antes do silêncio, né? Você dizer que precisa de um tempo ali na raiva, por exemplo, para depois falar. O acordo 3, problemas devem ficar entre vocês dois, né? Manter isso só com vocês e contratar quando precisa. O acordo 4, isso é um problema que as pessoas têm muita dificuldade, não todas, mas as pessoas têm muita dificuldade com isso, que é intimidade
não é opcional, tá? Porque relacionamento sem intimidade vai virando amizade. Você vai ter só um companheiro que divide o aluguel com você, entende? Ah, mas aí vem aquela coisa de novo, que a pessoa muitas vezes busca fazer só quando o corpo sente vontade. Só que o corpo sentir vontade é uma coisa muito lenta, sabe? Às vezes vai ser uma vez por mês, às vezes vai ser umas 2 vezes por mês. E pode ter muita coisa bloqueando, porque a parte da energia sexual também é muito complexa, cheia de bloqueios. Tem até bloqueios de religiões e etc., que é implantado, porque é visto como pecado, é visto como aquilo, aquilo outro. Aí essa energia sexual é baixa. Tem a questão de eu ver com o meu corpo isso e aquilo também baixa energia sexual, sabe? Então tem muita coisa para ser trabalhada, vamos dizer assim. Mas ela não deve ser vista como algo opcional, acontece quando dá. Essa é uma energia que você pode trabalhar dentro de você e ela cresce dentro de você. Desde que você entenda como fazer esse caminho também. Né? Às vezes, por exemplo, o homem tem muita masturbação, assiste pornografia, tudo isso destrói a sexualidade do homem, destrói a força do homem. E hoje em dia também destrói a força da mulher, porque esses dias atrás eu fui fazer uma pesquisa, hoje 48% do consumo de pornografia são por mulheres, entende? 48%. O restante é dos homens, né? Antes era desproporcional, antes era tipo assim, há um tempo atrás era 80, quase 90% eram os homens, era uma minoria. Hoje está quase metade, metade, né? Porque tem esses sites que informam esses dados, né? Então, assim, hoje a pornografia tomou espaço na vida de todo mundo, homens e mulheres, independente do tipo de relação que a pessoa vive. Então, isso destrói a energia, tá? Mas não vamos abrir esse tema hoje aqui, não. Então, a intimidade, ele é um ritual de reconexão. Você trabalhar, né, a sua intimidade com o outro, a sua conexão com o seu corpo, tudo isso vai ser um ponto importante. São acordos que você deve estabelecer com o outro. Quando eu falo também intimidade relacional, às vezes a pessoa pensa, mas ele tem que fazer todo dia? Não, não é todo dia. Ninguém está falando para você fazer todo dia, toda hora, 3 vezes, não sei o quê, sabe? Mas é um lugar onde você alimenta um momento com o outro. Às vezes pode ser uma vez por semana, onde vocês têm um momento, sabe, para fazer alguma coisa juntos. Tem um momento do casal. Às vezes você já tem filho e não sei o quê, e não consegue ter o seu momento, você precisa criar o seu momento, porque senão vai criando uma distância entre vocês dois. Então esse acordo deve ser discutido de acordo com a energia de cada um, tá? Porque tem pessoas que fazem, sei lá, uma vez por dia, às vezes até mais, e não quer dizer que é doente, que está errado, tá? Porque tem uma diferenciação na energia de cada casal, e tem casal que faz um pouco menos, mas intimidade ela não é uma coisa opcional que deve acontecer só quando o meu corpo desejar, né? Porque se for, se estiver muito espaçado, tem alguma coisa acontecendo no meio desse caminho que precisa ser curado, né? Então, acordo 5, que é esse tempo de qualidade, né? Esse tempo dos dois juntos, como eu falei agora há pouco. Já junto com essa intimidade não é opcional para criar esse momento, mas esse também é um outro acordo, onde eu estabeleço com outra pessoa que nós precisamos ter esse momento, né? Se o trabalho tem agenda, o amor também precisa ter, entende? Porque se eu trabalho das 8 às 18, não sei o que, das 8 às 10, mas tem um momento que eu preciso ter uma agenda com o companheiro, sabe? E é muito importante, porém não deve se apegar a isso, o casal ter os seus planos. O que é o plano? O plano é onde a gente constrói algo juntos, né? Então a gente planeja movimentos em casal, algo para fazer juntos no final de semana. Não só viver em família, mas também onde vive o casal, tá? Então, o trabalho tem agenda, o amor também precisa ter. Meu cônjuge, ele tem que ter uma, um valor, sabe? E dentro das esferas da vida, o relacionamento vem antes de trabalho. Por isso que muitas vezes a permanência exagerada no trabalho destrói o relacionamento. Porque você não está valorizando o que é necessário aqui dentro das suas relações, que também sustentam a sua energia de trabalho, tá? Então esse é um ponto muito importante.
E o acordo 6, cada um mantém a sua identidade. Pelo amor de Deus, amar não é se fundir, não é dizer que agora somos um, porque não é. Não aconteceu isso, né? Agora somos um só. Então como é que eu estou vendo duas pessoas? Isso é um conceito que muitas vezes destrói o casal. Por quê? Porque sempre que você se torna um com outra pessoa, vamos dizer assim, através desse conceito, você perde a sua identidade. E vai chegar um momento que você não sabe mais quem você é, que você não sabe mais o que é, e vai te trazer confusão dentro do relacionamento. E muitas vezes a pessoa sai do relacionamento para se encontrar. São muitas vezes que isso acontece. Tá? Então, mantenha-se caminhando ao lado, mas através da sua identidade. A sua individualidade tem que ser preservada. Sabe? Às vezes acontece assim, né? Porque eu não posso fazer mais isso. Por isso que as pessoas falam que relacionamento é aprisionamento. Porque vem esse conceito de se tornar um e a pessoa perde identidade. Agora não posso ver mais o meu amigo, agora não posso ver mais a minha amiga, agora não posso mais dormir na casa do amigo, vou dormir na casa do amigo, não pode mais nada. Aí vai perdendo tudo, vai perdendo identidade. Porque tem esse conceito de difundir. Não existe isso. Cada um tem que ter a sua identidade. Até porque como que você vai, de um certo ponto até acontece, mas como que você vai se sentir atraído ou atraída pelo outro se ele não tem uma identidade? Daqui a pouco o outro se veste igual você, e aí? Em que atração você vai ter pelo outro, sabe? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa falou uma coisa muito interessante, quero compartilhar com vocês também. Então a gente estava falando sobre sexualidade e tudo mais, não sei o que, né? Aí a pessoa falou assim, uma coisa que eu acho muito interessante no meu marido. Aí eu falei, uma coisa, algo do homem. Ele falou, então traz, pode falar. Aí eu falei assim, não importa o dia, ele acorda, levanta, toma banho, veste uma roupa, passa perfume, mesmo que vai ficar em casa. Eu falei, é mesmo? É. Faz a barba, não sei o que, se arruma, fica ali. Dentro de casa ele fica arrumado. Eu falei, poxa, que bacana, muito interessante. E como é isso pra você? Ela falou assim, nossa, me dá um ano que eu faço a mesma coisa. Aí ficamos nós dois arrumados. E a gente fica assim, meio que se atraindo um pelo outro, porque a gente tá se arrumando, não sei o quê. Vai rolando um negócio, sabe? De atração e conexão com outra pessoa. Isso é muito bonito, né? Eu nem esperava que a pessoa ia falar um negócio desse, e isso é muito interessante. Tá? Por quê? Porque a parte visual também é muito importante. A gente, assim, não precisa criar uma dependência, sabe? Mas quando nós estamos conscientes, utilizar desses meios consciente não é apego, como às vezes a pessoa vai achar, mas aí eu não estou sendo humilde. Não, isso não é ser humilde. Humildade é outra coisa. Você reconhecer as necessidades que existem dentro de um relacionamento é outra coisa, é a sua identidade particular também. Então, estar arrumado, né? Muitas vezes a pessoa vai usando aquela calça que você vê a pele da pessoa, né? Do outro lado, furos, aquela camiseta da infância. Eu já vi pessoas que carregam a camiseta dos 15 anos, dormem com ela até hoje, né? Nem sei como é que ela está sobrevivendo com aquela camiseta. Às vezes é só a linha costurada, sabe? Tudo isso significa escassez, cara. E tudo que é escasso afasta, entende? Afasta o outro, afasta financeiro, afasta várias coisas. Às vezes a pessoa pode até ganhar muito bem, mas ao mesmo tempo perde dinheiro com várias coisas dando errado na vida, né? Então, quando eu falo de escassez, não quer dizer uma pessoa sem dinheiro, entende? Vai existir diversas configurações. Com dinheiro, sem dinheiro, às vezes a pessoa pode ver uma pobreza dentro de si, sabe? A pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre. Não, porque eu sou simples, aí eu uso chinelo havaiano, uma calça rasgada e não sei o quê. O que que te faz humilde? Isso significa que a pessoa tem um problema com o dinheiro, mesmo com muito dinheiro, ela tem dificuldade de tomar o dinheiro para a vida dela, sabia? Porque eu tenho dinheiro, mas eu tenho que me sentir pobre. Para quê? Para me sentir valorizado. E se você quer se sentir valorizado, para quem você está querendo se sentir valorizado? É pelo seu pai? Pela sua mãe?
que talvez não tenham conseguido ter uma vida como você tem, às vezes você está se relacionando com seu pai, com sua mãe, com dificuldade no dinheiro por conta disso. E aí tudo se reflete na vida. Eu não consigo nem trazer ou comprar uma roupa legal, entende? Então, várias situações, né, que configuram essa parte importante dentro do relacionamento, né? Então, manter a sua identidade e cuidar de si mesmo são duas coisas assim que é primordial, tem que continuar acontecendo, ok? Deu para entender? Tá claro? Tá difícil? Não tá difícil? Não tá bom. Então, eu vou entender que eu sou uma pessoa que explica muito bem e que vocês são muito bons alunos, né? Então, eu vou assumir isso aqui como um elogio, tô brincando. Então, eu vou entender que é assim que está acontecendo. Bom, então agora a gente vai fazer alguns movimentos de constelação, tá? Alguém precisa ir no banheiro rapidinho, pra gente começar? Porque às vezes quando dá no campo, sempre dá vontade de ir no banheiro. Então, vai fazer o seguinte, 5 minutinhos, então, aí a gente volta só para ir no banheiro.